Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia pra você, agora mais cedinho por conta da Copa do Mundo, por enquanto, mais cedo, está chegando o Acorda Vascaíno às 6h30 da manhã, acordando você com informação e principalmente com opinião, dizendo que o Acorda Vascaíno é um oferecimento da Easy Cassino. A Easy Cassino, para você que está acordando agora, acorda! Vamos levantar, vamos pro trabalho. Você que tá acordando pra azarar alguma seleção agora às 7 horas da manhã, vambora. A Argentina joga hoje. Vamos azarar a Argentina? Easy Cassino, você pode usar através do QR Code. Hoje ele tá aqui, ó, todos os dois lados aqui. O QR Code aqui juntinho de mim, ó. Do ladinho aqui, bem do ladinho. Você pode chegar aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Aqui, ó. Meu dedinho tá certo? Tá certo. Você pega o QR Code, vai direto. E aí você consegue fazer o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, você usa lá na palavra bônus. Você vê lá, você coloca AV 2022 e você ganha. Na aposta primeira, dobra, ganha 50 giros para a roleta. A Easy Cassino é uma maneira de você se distrair. Tem todos os jogos de cassino e ganhar dinheiro. Além de outros jogos muito legais, muito diferentes. Só avisando a você. Vá lá e faça seu depósito. Faz um depósito simples para você poder garantir pelo menos essa dobra no início e ganhar um dinheiro. Só entrar, visitar, olhar, não vale. Tem que ir lá e fazer o seu depósito e jogar. Os caras pagam bem pra caramba, pagam legal pra caramba, é pagamento rápido e é tranquilaço. AV 2022 está aí na sua tela. Você entra através do QR Code e o QR Code te leva direto para essa página. Você se cadastra e joga cada jogo, ó. Top, muito top. Olha, o Acorda Vascaíno de hoje vai falar sobre um tema espinhoso. Treinador de futebol. É bom quando a gente participa assim de debates, programas de debate, como eu fiz ontem à noite lá no canal Atenção Vascaínos, a nossa tradicional live com as presenças do Bismarck, do Jean Faísca e do Bruno Mazeu, que a gente ouve várias opiniões. E eu estava ouvindo ontem tanto o Bismarck como o Bruno Mazeu cobrando que nesse momento o Vasco contrate pelo menos 2 jogadores grandes para trazer aí para o torcedor um ânimo maior. Olha, eu sei que é muito difícil para o torcedor e tem muita gente que vai falar, eu só não quero que seja agressivo. Eu ando sem paciência para agressividade, para estupidez. Eu acho que você discordar, tudo bem. Não é pensar pequeno, longe de mim pensar pequeno, mas talvez eu tenha me traumatizado muito com o Vasco. Eu não quero criar falsas ilusões, não quero. Eu quero confiar nas pessoas, absolutamente confiar nas pessoas. Se essas pessoas não me trouxerem aqueles personagens que eu sonho no meu Vasco, eu não posso ficar triste. Sabe por quê? Porque tem alguém que está tentando fazer diferente dos últimos 20 anos, gente. Essa é uma situação que eu vou defender até a morte, até que me prove o contrário. Primeiro, vamos raciocinar. E é uma opinião minha. Eu sei que tem muita gente que discorda disso. Vamos lá. Os últimos anos do Vasco têm sido muito tristes em relação à questão de competitividade, compra de jogador, negociação, time. Eu me lembro do time do Vasco que foi formado para Libertadores de 2018. Cara, que pavor. Eraso, Rafael Galhardo, Wellington. Sabe? Uns negócios feios demais, cara. Aí você vai para 2019, o Vasco traz Valdívia, Richard, Marquinho, aí traz, enfim, alguns jogadores assim, sem nenhuma representatividade. Danilo Barcelos, Thiago Galhardo virou o cara. E você fica pensando assim, nossa, cara, todo ano é isso. Aí vem 2020, o Vasco traz o Germancano, que é um sopro. E aí que eu quero colocar a minha opinião, porque isso foi falado pelo Jean ontem e eu concordo com ele. Eu ando traumatizado com um negócio de nome. Um jogador de nome, sério. Eu acho que o Alex Teixeira é o maior exemplo deles. Eu acho que o Alex deveria ficar no Vasco. Acho que o Alex é um cara importante, que merece uma chance de jogar mais um ano aqui. E acho que ele vai ajudar, fazendo uma pré-temporada, treinando, sendo ajustado por um bom treinador. Ele vai ajudar.
mas eu fico com medo, juro. A gente tava falando ontem do Paulinho. Eu acho o Paulinho um grande jogador. Queria muito vê-lo no Vasco. Mas a pergunta é que Paulinho viria para o Vasco? Que jogador é esse que viria para o Vasco? E aí ontem a gente estava pensando em relação ao Germancano, quando o Vasco o contratou em 2020. O Cano era um jogador desconhecido para o grande público. Apenas tinha lá os dados e o currículo dele com centenas de gols nas últimas temporadas. Chegou a ser o maior artilheiro argentino em atividade, mais do que o Messi, mais do que Higuaín, mais do que Agüero, mais do que esses caras argentinos todos grandes. E aí vem pro Vasco, meio assim, poxa, mas é um centroavante, artilheiro, e tá aí, o Cano em 2021 foi brilhante no Vasco, apesar da campanha ruim. 2020, 2021 ele foi muito bem. E aí ele foi pro Fluminense em 2022. E foi o grande artilheiro que foi. Eu vejo o John Arias jogando no Fluminense, um jogador diferente, um jogador que você acha pesquisando. E nenhum deles tem nome. Mas você não quer nome, Flávio? Claro que eu quero nome. Óbvio que eu quero nome. Mas por que eu quero nome? Nem eu sei. Eu acho que o nome é muito mais pela segurança que ele dá. De que um dia você viu esse cara jogando, você fala, pô, se esse cara jogar a mesma coisa aqui, a gente vai estar bem. O problema é o se. E se não jogar? E se não der certo? E se for mal? E se estiver fora de forma? Vale a pena esse risco, mesmo o dinheiro não sendo do Vasco, sendo da SAF? Eu não sei, por questão de tempo talvez, se arriscar numa situação como essa, mas aí você pensa, vai se arriscar também com um jogador desconhecido, mas aí é a questão científica de você ter uma boa equipe de scout, que vai indicar bons jogadores, que vai fazer boas seleções, que vai ver na América do Sul, que vai ver no Brasil jogadores de qualidade. Tudo isso precisa ser passado a limpo. Tudo isso precisa ser levado em consideração. E eu não sou do time do nome o tempo todo. Não sou. Eu, por exemplo, sou terminantemente contra o Cuca. Eu acho que o Cuca pode ser um bom treinador, mas é um problema em campo, fora de campo. Se envolve em problemas. Então eu acho que é um cara que perde a linha durante o trabalho. Não gosto, cara. Absolutamente não gosto. Ele pode virar o treinador do Vasco e a gente vai ter que aceitar. E aí que entra aquilo que eu estava falando antes. Eu vou ter que aceitar e acreditar que em algum momento alguém disse assim, vamos trazer o Cuca porque ele é capaz de realizar isso, em cima de uma planificação tática, em cima de um planejamento de jogo, em cima de um planejamento da empresa, objetivos, metas. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, quando eu não penso num Paulinho e penso em alguém que seja igual ao John Arias, não é que eu não esteja pensando grande. Primeiro, volto a dizer, porque talvez eu esteja calejado de sempre querer botar a minha esperança no nome e o nome me decepcionar. E talvez você tenha um jogador competitivo, um jogador forte, um jogador de garra, de talento, de bons números, e que vem pra cá e arrebenta. Mas também pode dar errado. É muito difícil estar na situação de quem monta times, de quem... Porque você, ao mesmo tempo que você tem que pensar no jogador de qualidade, nos bons números, no scout, mas esse jogador chega aqui, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto da cama que ele dorme, o hotel onde ele fica, a casa onde ele vai, se a família chega ou não chega, são muitas variantes em torno do desempenho de um atleta. E é uma coisa que a gente não consegue controlar. E eu não sei se eu estou afim de sofrer com isso. Porque nos últimos anos é o que eu tenho mais dito aqui, a gente tem ficado refém nas mãos de quem não merece nos ter como refém. Eu quero ser refém de alguém que mostre, mesmo que no primeiro ano a gente não ganhe nada, mas a gente pode competir, brigar. Eu acho que o departamento de scout do Vasco tem a obrigação de achar novos canos, de achar um John Arias, como o Sebastian Arens, o diretor de scout da 777, achou o Roberto Firmino um dia aqui no Figueirense. E a mesma coisa se aplica a treinador. Eu juro que é uma incógnita na minha cabeça. Eu não sei se um treinador
gringo vai dar certo se ele nunca treinou no Brasil? Não sei. Nossos jogadores não são fáceis, o nosso calendário não é fácil, os nossos dirigentes não são fáceis, as nossas competições não são fáceis. Algum estrangeiro que tenha treinado no Brasil, acho ideal. Acho ideal. Porque eu acho que por mais cancha e tamanho que tenha... Vamos lá, o Marcelo Galhardo. Eu acho que o Marcelo Galhardo é um ótimo treinador. É um treinador de muita excelência. Mas eu fico com medo. Confesso, estou com medo. Inseguro quanto a nomes. O Barbieri, que a gente falou ontem, não é um nome ideal. Mas me chama um pouco a atenção por já ter tido uma experiência num clube parecido, em termos de gestão. É um cara jovem, que fez o Red Bull Bragantino jogar bem. E eu não tenho pra mim essa coisa de mais velho, mais novo. Pra mim é tudo igual. Tem que ser bom, competente. Eu vejo, por exemplo, o Antônio Oliveira, do Cuiabá. Não acho que seja o nome pro Vasco, não acho. Mas volto a dizer, se for escolhido, a gente tem que acreditar em quem escolheu, de que está fazendo o certo, de que tem algum critério muito importante que tenha pesado. Ontem o Bismarck citou mais uma vez um treinador que eu já tinha citado aqui, o Pesolano do Cruzeiro, que eu acho que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro. Deu ao Cruzeiro padrão, deu ao Cruzeiro força, deu ao Cruzeiro um ar destemido. Mas não tem nome, não tem peso, não tem lastro, mas é bom treinador. Ah, mas e o Vojvoda? Só que o Vojvoda treinou o Fortaleza, né? Será que o Vojvoda teria o mesmo sucesso se tivesse vindo pro Vasco, pro Corinthians ou pro São Paulo? Não sei, não sei. Exemplos estão aí recorrentes. Renato Portaluppi veio aí pro rival, era o cara demitido. Rogério Ceni igualzinho, mesma coisa. O Inter mandou 3 estrangeiros embora para contratar o Mano Menezes, que deu certo, pegando o trabalho deixado pelo Brax. Vai entender o futebol. Esse negócio chamado futebol é confuso porque ele precisa da liga. Mais do que eu pensar no A, no B e no C, no jogador A, B ou C, no treinador A, B ou C, eu tenho que entender se vai da liga. Jogadores vitoriosos, jogadores com DNA de incômodo quando perdem, jogadores comprometidos, jogadores pesados, jogadores que corram, jogadores que lutem, jogadores ousados com ambição. É tudo o que eu sonho. Mas nem no mundo real isso acontece. Não acontece. Mas a gente precisa ter um norte em relação ao que um treinador, por exemplo, novo pode fazer. E eu acho que é fundamental que esse treinador conheça o futebol brasileiro, porque senão ele pode cair de paraquedas aqui e vai ser pior. Eu tô assim muito no ar em relação ao que vai acontecer. Sei que vai acontecer algo melhor do que os últimos anos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O Vasco fechar o Júnior Urso, fechar o Pedro Raul, tem as propostas para os jogadores que eu trouxe aqui, que estão no ar. Já é pensar diferente, já me dá um pouco mais de frescor, me dá um pouquinho mais de esperança. Porém, e se não vier um jogador de nome, vai ser uma tragédia? E se não vier um treinador de nome, vai ser uma tragédia? Eu quero acreditar que não será uma tragédia, porque por trás disso passou uma decisão de várias pessoas, conversas de várias pessoas, entrevistas, enfim, tudo isso. Eu quero confiar, quero dar esse voto de confiança. Por mais que muita gente que, enfim, não entendo porque tá passando pano. Pô, sério, vou dar importância para você, eu tô morto. Eu tô aqui para dar minha opinião. E tô aqui para dizer, eu tô inseguro quanto ao processo. Esse momento, estou. Mas eu, de qualquer maneira, eu tenho que acreditar. Eu não posso ficar no deserto, bradando a 4 ventos. E ninguém me escuta. Mas nem por isso eu preciso me submeter. Ok? Eu posso arguir, eu posso entender, ouvir até e dizer, pô, legal, boa filosofia. E acho que isso cabe para jogadores, porque eu ouço as pessoas criticando o Wellington Rato, porque ele se chama Rato. As pessoas dizendo que o Pedro Raul é bom, mas não é isso tudo. O cara é vice-artilheiro do Brasil. Quem é Kehler, goleiro do Inter? Pô, nem nome tem. Porque isso, a gente pensa no nosso umbigo aqui. O umbiguinho é nosso. O umbigo dos outros a gente não presta atenção. Hoje é um dia importante, é um dia fundamental.
de reuniões para definir. Eu tô achando que o Paulo Brax vai chegar antes do dia 1º. Vem para cá para discutir coisas importantes, que o Vasco precisa ter esse retorno de investimentos feitos, de propostas que vai fazer, porque o tempo, tá urgindo. Eu vou falar inclusive sobre isso no BDG logo mais. O tempo passa. O Vasco precisa acelerar as suas coisas por conta de 1, 2, 3, 5 caras. Os outros, vai com calma. Não é acelerar no ritmo nosso e no ritmo da torcida. Já falei isso. Por mais legal que seja para nós, é uma tragédia para o gestor. Porque ele vai se sentir pressionado, vai se sentir na parede, acuado, levando soco. Ele não pode ser assim. Ele tem que fazer o clinch e empurrar todo mundo. Vamos esperar essa semana. Eu quero confiar. Eu quero respeitar o processo. Eu quero respeitar as pessoas que estão hoje no comando. Vamos dar tempo ao tempo para que eles possam definir. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tchau. Ótimo dia, vamos secar a Argentina, hein? Tchau.